tudo bem? Eu sou o professor Benísio, eu sou biomédico, eu sou mestre em Ciências da Saúde, doutor em Biotecnologia, segundo doutorado em Biologia Celular e Molecular e atualmente eu sou o coordenador do curso de Biomedicina e Auditoria em Saúde aqui na Uninter. Durante o primeiro doutorado eu fiz um estágio que nós chamamos de estágio sanduíche, que é quando você faz um trabalho, parte do seu doutorado fora do Brasil. Eu fui para a Inglaterra. Eu fiquei na cidade de Harpenden, que fica no condado de Hertfordshire, onde ficava o laboratório onde eu realizei os meus trabalhos, que fica dentro do Instituto de Rothamsted. É um instituto de biotecnologia do Reino Unido. Realizar esse sanduíche tinha como principal objetivo realizar experimentos um pouco mais complexos, que seriam mais fáceis de ser realizado lá, e firmar essa parceria que na época o meu instituto, o Instituto de Química e Biotecnologia da UFAL, tinha com o Instituto da Inglaterra, Rothamsted. Então eu fui para desenvolver os meus experimentos lá e firmar essa parceria também realizando alguns experimentos para o grupo de pesquisa de lá. Sobre a recepção, eu devo admitir que eu fui e no primeiro dia eu estava muito nervoso porque sabe como é que é? O brasileiro acha que tudo lá fora é melhor e mais importante, mas para minha surpresa, e esse é um ponto muito importante até para falar para vocês alunos, eu fui muito bem recebido lá. Eles gostam dos brasileiros, eles sabem do nosso potencial e da nossa formação, principalmente na área de ciências, especificamente ciências da saúde e ciências biológicas. Nós temos uma boa fama, sim, lá fora. E eu fui muito bem recebido. Eu lembro que no primeiro dia o Mike, quando me apresentou, ele falou que eu estava vindo do Brasil e que era biomédico e que ia atuar na parte de biologia molecular especificamente. E aí teve um pessoal lá no laboratório que já abriu o olho assim, opa, tem brasileiro na área. E isso foi muito bom. Eu fiquei satisfeito com isso. Bom, nesse período que eu fui em 2012 e voltei em 2013. Eu tive que primeiro passar por um período de adaptação, não adaptação tecnológica, mas sim, sair do Brasil, você tem esse impacto cultural, e você tem que se adaptar. E acredito que isso durou 2, 3 meses no máximo. Eu comecei a criar uma rotina, uma vez que eu estava vivendo lá, e trabalhando, fazendo o meu trabalho, a parte científica, os experimentos. O trabalho laboratorial em si não foi um problema, porque eles possuem uma estrutura maior e mais rica, mas não é nada diferente do que nós temos aqui no Brasil. Então eu não tive problemas com relação ao que ia ser realizado lá. Eu tinha uma melhor estrutura, eu tinha muito mais dinheiro para consumir mais insumos, mas basicamente o que eu fazia aqui eu conseguia fazer lá, só que com uma velocidade muito maior e também com um apoio de estrutura muito maior. Lá fora também eu tive a oportunidade de conhecer alguns nomes que dentro da biotecnologia, da bioquímica e da ecotoxicologia são bem importantes. Eu fui supervisionado pelo Mike Birkett, que era um dos chefes do departamento lá onde eu fiquei, dentro de Rothamsted, e ele era diretamente subordinado ao Sir John Pickett, que faz parte da Academia Real de Ciências do Reino Unido, e é um dos grandes nomes em relação ao desenvolvimento e a compreensão de feromônios de insetos e relação inseto-planta, um dos carros-chefes do que o pessoal preconiza hoje em termos de biotecnologia, que é essa química verde. Então eu não só tive a oportunidade de conhecer o Mike e o John Pickett também, como trabalhei com o Jin Zheng, que é um chinês que está trabalhando lá há anos em Rothamsted, e dentro da biologia molecular ele também é um nome muito importante no mundo, mas o mais importante não foi só ter trabalhado diretamente com eles, mas perceber que eles são muito humanos e eles contam nos dedos, eles tiram dúvidas recorrendo a livros, eles usam calculadora, eles são gente como a gente, porém são muito esforçados, eles têm um foco, eles têm uma metodologia realmente de iniciar um trabalho e uma determinação que sim, eu levo isso como exemplo
para a minha carreira e procuro apresentar essas informações, essas histórias para os alunos para que eles comecem a incluir isso na nossa formação. Então, muito do que eu vivi e aprendi lá, eu trago e peço para que os alunos apliquem aqui também. Se você tem vontade de estudar fora do Brasil, apenas se esforce, mas tem algumas regras. Além de se esforçar, tenha uma boa formação, você tem condições de estudar. Se você está assistindo esse vídeo e você está na Uninter, é porque você tem que estudar. Isso é sagrado. E eles valorizam muito o indivíduo que tem conhecimento e sabe aplicar esse conhecimento. Então, estude. A segunda dica é não tenha vergonha de estudar inglês e não espere que você se torne fluente do dia para a noite. Eu acredito que realmente depois de ter vivido a língua inglesa é que eu comecei, sabe, ficar mais solto e realmente falar, e fiz algumas apresentações lá. Só para finalizar, nada impede que você faça intercâmbio em países de outras línguas, sei lá, italiano, espanhol, ou até mesmo ir para Portugal ou algum outro país de língua portuguesa. Não existe essa obrigatoriedade. Quando você sai do Brasil e entra em alguns grupos de pesquisa ou grupos de trabalho fora do Brasil, inevitavelmente você vai lidar também com outras pessoas. E aí o inglês faz uma diferença, porque você vai conversar com pessoas locais e também com de outros países. Para o teu network, isso é muito bom.